Eu vou contextualizar um pouco as coisas. 2 Timóteo 3. Eu espero que ninguém fique ofendido com esta pregação, está bem? Eu não estou aqui... obrigado. Olá. Ok. Eu vou dar aqui algumas... Escute. Você não tem que concordar comigo. Né? Mas eu vou contextualizar aquilo que eu quero dizer com este texto de 2 Timóteo 3, 1 a 6. Vou tentar esclarecer os nossos corações. Uma reflexão simples. É uma reflexão espiritual, nem sequer é tão filosófica, é espiritual. Mas são valores que... a questão é como é que nós construímos uma cerca à volta do nosso lar para não sermos atingidos pela perversidade da sociedade. Basicamente é isso, não é? Então eu vou aqui definir um pouco uma profecia do apóstolo Paulo. Paulo profetizou em Romanos e em Timóteo. Timóteo estava a passar um momento muito difícil. Ele era pastor lá de Éfeso. Não é? Se você não sabe, João, o apóstolo, tinha ido para Éfeso também. E provavelmente Maria, a mãe de Jesus, foi com João, porque João ficou a tomar conta. Então a igreja de Éfeso tinha tudo para ser uma boa igreja, uma grande igreja. Mas Timóteo estava a passar um momento muito difícil. Paulo escreve, olha, faz a obra do evangelista. Deus não tem um espírito de medo, né? Mas um espírito de poder, de amor e de mente sã, e faz a obra do evangelista. Então Timóteo estava ali a passar um momento muito difícil. Todos nós passamos momentos muito difíceis. E eu quero ler este texto, do versículo 1 ao versículo 6, e depois eu vou resumir isto. Não me vou cingir a cada um dos termos, vou resumir isto. E vou juntar a isto Romanos 1. O Espírito Santo, não sou eu que digo, portanto, não venham depois dizer, você disse isso. Não, o Espírito Santo levou Paulo a profetizar naquele tempo. E é uma profecia, porque ele diz, nos últimos dias, é para hoje. Esta expressão, nos últimos dias, em grego, descreve a ideia de um barco que está a viajar, um barco que faz uma viagem, para em diversos portos e chegou ao último porto. Já não há mais para andar. E nós chegamos ao último porto desta história da humanidade aqui na Terra. Amém? Estamos nos últimos dias. E Paulo está a dizer nos últimos dias, e agora Paulo vai profeticamente descrever como é que é a sociedade nos últimos dias. Ele vai descrever isso. Como é que será a sociedade nos últimos dias? Se nós tivéssemos alguma dúvida, Paulo já falou isso há 2000 anos atrás. Não é? Já falou como é que seria a sociedade. E ele descreve assim. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. E depois diz o versículo 6, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. Então o apóstolo Paulo está a descrever o que é que nós estamos a viver hoje. Se vocês acreditam que estamos nos últimos dias, o apóstolo Paulo já profeticamente deu uma profecia a Timóteo. Ele disse, o Espírito Santo revelou a Paulo que isto aconteceria nos últimos dias. E o que dá a ideia, tanto neste texto, juntando este texto com Romanos 1, Paulo em Romanos 1 descreve a mesma coisa, mas depois diz, mas há homens que anulam a conduta natural e dá a ideia que os homens vão se relacionar com homens e as mulheres vão se relacionar com mulheres. E a ideia com que eu fico, é a perspectiva que eu tenho, que isto tudo é um plano de Satanás para destruir a família.
para destruir o lar. Então sabe qual é a arma mais poderosa do reino de Deus? Não é a oração, não é a profecia, não é a palavra de Deus. A arma mais poderosa aqui é a família. A arma mais poderosa no reino de Deus, pode discordar comigo, mas se você não tiver uma família orientada, uma família concentrada no propósito de Deus, você pode orar o tempo todo, mas aquilo não funciona muito bem. Então a família é a arma mais poderosa do reino de Deus. Até que a Bíblia diz que o homem que está em desavenças com a sua mulher, Deus não vai responder às orações desse homem. Então a família é a arma mais poderosa do reino de Deus. E nós temos aqui uma série de perturbações, descreve aqui uma série de perturbações na sociedade hoje, uma série de perversidades na sociedade. E eu resumi isto, o que diz em Romanos 1 e em 2 Timóteo, eu resumi isto nestas frases que vou dizer para os irmãos. Esta é uma geração egocêntrica, é uma geração narcisista, é uma geração orgulhosa, uma sociedade que determina que nós não devemos ser gratos a Deus, porque em Romanos fala de ingratidão em relação a Deus. Então nós estamos numa sociedade e a viver tempos, e espero que isto não entre dentro da igreja, nós estamos a viver uma sociedade em que os homens tendem a não ser gratos a Deus, são ingratos para com Deus, e a tendência é tirar Deus das relações sociais, tirar Deus das escolas, tirar Deus das igrejas, tirar Deus da família e não reconhecer Deus como Senhor. Então há uma tendência na sociedade em que Deus não é mais importante. Eles vão suprimir Deus da sociedade. Isto está a acontecer. E espero que nos lares das famílias aqui ninguém suprima Deus da relação do casal com os filhos. Deus não pode ser suprimido. Deus tem que estar presente em tudo. Porque o que Paulo profetiza aqui em Timóteo e em Romanos é que eles vão deixar de reconhecer Deus. Eles vão ser ingratos em relação a Deus. E eles, por causa disso, eles vão ser levados à impiedade. E por causa da impiedade, as boas maneiras vão acabar. Há dias estava no funeral de um irmão aqui e chegaram os filhos de uma pessoa mais velha, de um pastor que nós conhecemos. E o filho beijou o pai. Eu disse, os teus filhos beijam-te? Ele, sim, os meus filhos beijam. Eu disse, eu também faço questão que os meus filhos me beijem. Sabe porquê? Porque as boas maneiras têm que se manter. E depois começámos a falar, eu disse, olha, eu tinha um tio muito mais velho do que eu beijava o meu tio à frente de toda a gente. Porque as boas maneiras têm que se manter. E há princípios, há boas maneiras que se têm que manter. E os meus filhos foram educados numa situação, se eles vão num transporte público e chega uma senhora de idade, idosa, eles têm que se levantar para dar lugar à velhota que chegou naquele momento. Isso faz parte da nossa conduta educacional, mas também cristã. As boas maneiras têm que se manter. Amém? Não falar por cima das outras pessoas, não gritar aos ouvidos das outras pessoas, não se intrometer na vida das outras pessoas. Isso faz parte, não é, da nossa conduta. E podia falar de outras maneiras. Não é? Que há filhos que comem no chão e os pais comem à mesa, e isso também, não é? Eu já vi isso, não é? Isso determina que as boas maneiras foram deixadas postas fora da sociedade. E porquê? Porque eles começaram a ser impiedosos. Porquê? Porque tiraram Deus da equação, da relação social. Tiraram Deus dos relacionamentos. Então, isto é um resumo daquilo que Paulo fala aqui e que fala em Romanos. E eles vão suprimir as boas maneiras. E eles vão ouvir a verdade. Mas eles vão negar a verdade e vão suprimir a verdade. Porquê? Porque a verdade exige um comportamento. A verdade exige um estilo de vida. E eles não querem saber do estilo de vida por nada. Então eles vão ignorar a verdade. E há tanta gente na igreja que tem uma fortaleza mental. Eu hoje tinha 3 pregações. Só 3. O que é que nos impede de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É tão simples. Renovai o vosso entendimento, não vos conformeis com o padrão deste mundo. Está lá escrito, em Romanos, não vos conformeis com o padrão deste mundo, antes renovai-vos, transfigurai-vos, e esta palavra renovai-vos ou transfigurai-vos é a mesma palavra que descreve quando Jesus foi transfigurado no Monte Tabor. Ele transfigurou-se. Então Paulo diz assim, se vocês querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, têm que transfigurar o vosso entendimento.
Então essa era a primeira pregação, mas disse, não vou pregar sobre isso. Então depois tinha outra pregação, opressão, que é diferente de depressão. E a opressão é um espírito que está na mente das pessoas, cria uma fortaleza mental e entra a fortaleza é um castelo ou uma prisão. E no castelo tem que haver um rei. E qual é o rei que está na mente, na fortaleza mental das pessoas? O rei introduzido lá por Satanás, a mentira. E a verdade a mentira vai sendo a realidade, a verdade dessa pessoa. Mas hoje quero falar sobre a arma poderosa no reino de Deus. Amém? Então Paulo descreve aqui o comportamento da sociedade nestes tempos e diz que eles vão suprimir a verdade porque eles não querem manter um estilo de vida de acordo com a verdade. E Deus já está a ser suprimido das escolas, Deus já está a ser suprimido dos parlamentos, Deus já está a ser suprimido até das igrejas. O Espírito Santo já foi suprimido de muita igreja há muito tempo. Então, Deus está a ser suprimido. Estão a ignorar Deus na sociedade. E Paulo diz que eles vão remover Deus da sociedade e essa sociedade será obscurecida. Está lá em Romanos. Essa sociedade será obscurecida. E agora, isto é interessante, porque neste termo, lá em grego, eu gostei muito desta analogia, este termo em grego, uma sociedade obscurecida, retrata a ideia, descreve a ideia que a sociedade devia ser, o coração da sociedade devia de bombear sangue, vida, 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 sangue de vida, 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 vida. E Paulo está a dizer, não, esta sociedade só bombeia através do seu coração, trevas, 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 escuridão, trevas. Então o coração da sociedade deixou de bombear vida para bombear trevas e escuridão. Este é o cenário que nós temos hoje. Amém? Então nós temos uma sociedade que é sofisticada. Paulo diz assim, os homens serão sofisticados. E a Bíblia diz que nos últimos tempos a ciência se multiplicará. E já acontece, a ciência se multiplica. Os homens são sofisticados. Mas Paulo diz, mas os homens sofisticados são loucos, são tolos. São tolos. E sabe o que é que a Bíblia diz? Os homens, Paulo diz, eles são sofisticados, mas eles são tolos. Porquê que eles são tolos? Porque eles trocaram a glória do Deus incorruptível por aquilo que é corruptível. E agora isto já aconteceu. Escute bem isto, que isto não aconteça connosco. E Paulo diz o seguinte, eles começaram por idolatrar os répteis, aqueles que rastejam. Eles depois foram idolatrar os animais quadrúpedes, que andam sobre as patas. E parece que há aqui uma elevação do sentido da idolatria. Idolatraram os répteis, depois os animais que andam sobre 4 patas, e depois diz que começaram a idolatrar, parece que há um sentido mais elevado de idolatria, os animais que voam. Os animais que voam. Eu estava a pensar, aqueles que voam não são só animais, há gente que idolatra os anjos. Então começaram a fazer idolatria de anjos, animais que voam, seres que voam. E depois diz o seguinte, mas esses homens deixaram de idolatrar essas coisas e passaram a idolatrar o quê? A eles mesmos. E os homens começaram a considerar-se a solução para as questões da humanidade. E Paulo diz, os homens são tão sofisticados, já há inteligência artificial, já há inteligência não sei quantos, já concebem tanta coisa em termos de robótica, qualquer dia até concebem órgãos que substituem os nossos órgãos originais. Mas a ciência está sofisticada, os homens são sofisticados, mas Paulo diz, eles são tolos. São tolos porque deixaram de adorar a Deus, aquele que tem a glória. Deixaram de adorar um Deus incorruptível. Deixaram de adorar Deus para adorar aquilo que é corruptível. E sabe, isso já acontece há muito tempo. Porque nós a nossa sociedade já meteu humanos a solucionar as questões da nossa vida. O que é idolatria? Quantas pessoas não metem Maria a resolver as questões da sua vida? Um ser humano a resolver, isso é idolatria. Isso é diabólico. Isso já acontece há muito tempo. Maria não tem isso. Ontem encontramos um casal, a Vera e eu encontramos um casal diferente, um casal muito diferente. Um casal brasileiro que tem uma casa em Santa Catarina. Convidaram-me para ir almoçar a Santa Catarina. Disseram, temos uma casa à beira-mar em Santa Catarina, quando quiseres lá ir. Não é? E eles disseram, eles vivem em Cascais e disseram, quando fores a Cascais, vais comer connosco, vamos estar à mesa. Eles são um casal muito diferente, vendem pulseiras na rua e nós tivemos uma grande conversa. E às tantas ele começa-me a falar de Deus, eu começo a falar de Deus e temos um grande diálogo sobre Deus. E sabe uma coisa?
aquele casal que vende pulseiras na rua tem uma percepção muito maior do que é a família, do que muitos cristãos têm. Ele estava lá com a filha e com a neta. Não é? E estávamos e ele diz, olha, se não fosse Deus, o meu casamento já tinha sido destruído. Se não fosse Deus, eles viviam numa comunidade no interior e eles levavam comida para São Paulo, viviam numa comunidade. Então foi muito interessante falar com esse casal. Porquê? Porque percebi que eles não ignoram a glória do Deus incorruptível. Não é? E deu-me prazer falar com estas pessoas. Mas eu estava a dizer que nós chegámos... e ele estava-me a dizer, estávamos a falar de idolatria, certo? Falar de idolatria. E ele dizia-me assim, não, é aqui que eu queria chegar, só há um caminho. Eu disse, Rodolfo, só há um caminho, é Jesus. Jesus é o único caminho para o céu, Jesus é o único caminho para Deus. Então Maria é idolatria ao ser humano, idolatria ao homem. Não é? É louco isso, não é? O Buda é louco, não é? É uma idolatria ao Buda, idolatria a Maomé, é uma questão de loucura. Os homens podem parecer sofisticados, mas estão tolos e loucos. Nós temos que acabar com esse síndrome de idolatria no meio evangélico. Não é? Temos que acabar com isso, porque só há um caminho e só há um que deve ser adorado, Jesus, aquele que tem a glória e que é incorruptível. Amém? Jesus adorado. Então o apóstolo Paulo, nesta profecia, lá a Timóteo e a Romanos, ele diz que os homens vão ser focados em si mesmos e creem que eles são a única resposta para as questões da humanidade. O homem vai chegar e vai dizer, sou a única resposta. Não preciso de Deus para nada. E Paulo diz que eles são loucos. E são loucos e são homens que não vão ter afeto uns pelos outros. Não vai haver afetos no meio da sociedade, no meio da humanidade. Daí a família estar em perigo. A família convencional, a família que nós entendemos que é estruturada daquela forma, conforme Deus estabeleceu, a família está em perigo. E a pergunta é, como é que eu vou cercar o meu lar para que esta influência toda, pessoas que suprimem a verdade, pessoas que são loucas, pessoas que idolatram, pessoas que não têm afeições, pessoas que suprimem a verdade, pessoas que querem ter um estilo de vida libertino, um estilo de vida perverso. Como é que eu vou cercar a minha família para que não seja contaminada com isso? Como? Entende? Sabe o que é que diz lá em Mateus? É interessante. Lá em Mateus, os dois endemoniados gadarenos, em Marcos fala de um, em Mateus fala dois, diz que as pessoas daquela comunidade, daquela vila, não se aproximavam do local onde estavam os endemoniados. Então como é que nós vamos cercar a nossa família? Para que não sejamos invadidos com um síndrome, um espírito que possa afetar o nosso lar, afastando-nos dessas coisas. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Há dias estava a ouvir o testemunho de um pastor que um dia foi ver um filme terrível, um thriller, foi ver o filme com o pai e ele disse, a culpa foi do meu pai. Porque levou-me a ver aquele filme tinha uma personagem horrível, um homem com uma pata de macaco e tinha vestido de verde e quando eu cheguei a casa tive um pesadelo porque os cortinados do meu quarto eram verdes e a partir daí, desde criança, que eu nutri um espírito de medo. Então os pais às vezes têm a culpa, não cercam o lar, não cercam a família, para que essas coisas não entrem. Sabe, uma das coisas que afeta os filhos, e afeta demoniacamente os filhos, e causa opressão nos filhos, é o facto dos filhos assistirem aos pais discutirem o tempo todo. Está provado isso, que quando há famílias em que os pais discutem, isso afeta a vida das crianças, ao ponto de gerar neles um espírito de medo. Eu conheço filhos de pastores que postam coisas no Instagram, eu não tenho Instagram, mas conheço o facto que vão para o Instagram dizer apetece-me morrer, apetece-me suicidar, e pastores de igrejas que vocês pensam, isto está tudo a bombar. Não é? Mas os filhos dizem, apetece-me morrer, apetece-me suicidar, apetece-me desaparecer, a minha vida não vale nada. Então como é que nós blindamos a nossa casa? Como é que nós blindamos o nosso lar? Não é? Como é que nós blindamos? Hoje provavelmente os filhos já não vão ao cinema com os pais, que era um bom princípio. Mas hoje os pais entregam um telemóvel para que os filhos possam assistir a tudo o que é perverso, que entra pelos olhos dentro, contamina a alma deles e não há controle nenhum sobre aquilo.
Às vezes estou a almoçar com a Vera, olhamos para uma família de 4 pessoas, 2 filhos e o casal, e imaginem o que é que eles estão a fazer antes da refeição ou depois da refeição. Estão o tempo todo ao telemóvel. Não comunicam. Não têm a capacidade, é o que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, os afetos ficaram longe da natureza do homem. Os homens ignoraram os afetos. Então, como é que nós vamos blindar a nossa família? Onde é que nós vamos blindar o nosso lar? E sabe o que é que está a acontecer nesta sociedade? Isto é verídico. Ouça bem. Os legisladores estão a legislar, a fazer leis para que as leis protejam o mal e para que as leis não deem prioridade ao bem. As leis hoje legisladas, as leis feitas pelos legisladores, elas estão a proteger o mal e a destruir aquilo que é o bem, aquilo que Deus concebeu. Então nós estamos numa sociedade deteriorada e perversa. Então como é que nós vamos estabelecer cercas? Eu vou começar aqui com uma coisa. A família é a arma mais poderosa. Não é? Vou dizer isto para os filhos que aqui estão, que vivem em casa dos pais. Os filhos que vivem em casa dos pais não têm autoridade nenhuma em casa. Os filhos que vivem em casa dos pais não têm livre-arbítrio em casa. Os filhos que vivem em casa dos pais têm que obedecer aos pais. Porque a Bíblia diz, aquele que obedece aos pais tem uma promessa de viver mais tempo na terra. Mas aqueles que desobedecem aos pais, a Bíblia diz, terão uma condenação. Então não há cá livre-arbítrio para os filhos. Não é? Não há cá a cabeça do lar não são os filhos. As decisões não são tomadas pelos filhos. Não é? As decisões para a família não têm que ser tomadas pelos filhos. E há tantos pais cristãos que são manipulados pelas emoções dos filhos. Sabe o que é que isso vai reproduzir? Que aquela perversidade toda da sociedade entra em sua casa. Se você não sabe cercar a sua família, a sua casa, mantendo os seus filhos no lugar onde eles têm que estar, os filhos não são autoridade. Os filhos não têm livre-arbítrio. Os filhos não podem ditar as regras no relacionamento do casal. Há filhos que ditam as regras no relacionamento do casal. Sabe uma coisa? Os filhos, a gente pensa, são miúdos, eles não têm percepção. Não, eles têm percepção espiritual muitas vezes mais apurada do que os adultos. E eles percebem questões de demónios, eles percebem questões de Deus. E há muita criança oprimida e possessa dentro dos lares cristãos. Porquê? Porque os pais não conseguiram cercar o lar, não conseguiram dizer, tu não podes ver isto, tu não podes abusar disto, tu não podes ser assim. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. É que paulatinamente aquela ideia de que os filhos têm autoridade vai minando a casa. E às tantas eles estão a pôr o pai contra a mãe contra o pai, o irmão. Sabe este espírito de Caim, não é? O irmão que mata o irmão que não gosta do irmão faz queixas ao pai, o pai não sabe o que fazer, prefere um filho em vez do outro. Terrível. Pessoas sem afeição. A mentira dá lugar e substitui a verdade. A verdade deixa de ter poder e o estilo de vida no lar começa a ser contaminado. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Amém? Deixa o Espírito de Deus falar. Porque nós queremos ser uma igreja saudável. Queremos ter uma família saudável. E isso impede que o propósito de Deus se estabeleça, se desenvolva no seio da nossa família. Escute bem isto. Os filhos não têm autoridade. Nós precisamos de proteger os nossos filhos desta atmosfera perversa para não serem afetados pelo mundo que os rodeia. Você sabe onde é que o seu filho está quando sai da escola? Você sabe o que é que o seu filho está a fazer? Você sabe com quem o seu filho se relaciona? Você sabe quem são os amigos do seu filho? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Quando você diz em casa, filho, podes fazer isso, será que ele é rebelde e resmunga ou será que ele faz? Se nós dermos liberdade e nós causarmos este senso de livre-arbítrio na vida dos filhos, um dia eles começam a mandar mais em casa do que nós. Amém? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Os filhos não têm autoridade, não têm livre-arbítrio, os filhos têm que obedecer aos pais e viverão mais tempo. Se desobedecerem, eles serão condenados. Há uma condenação que vem sobre si. E certifique-se que a sua família está longe destas armadilhas traiçoeiras do diabo, que é tudo isto que o apóstolo Paulo descreve em 2 Timóteo e descreve em Romanos. Certifique-se. Você
toma decisões para pôr a sua família longe deste território, desta atmosfera perversa. Então, onde é que está a solução para a nossa família? Como é que nós vamos cercar a nossa família para que a nossa família seja a arma mais forte no reino de Deus? Onde é que está a resposta? E o próprio texto de 2 Timóteo 3,16 dá essa resposta. É simples. É isso. Eu vou-lhe dar a resposta. 2 Timóteo 3,16. E toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, qual é a solução para cercarmos a nossa família? É a palavra. Qual é a solução? É a palavra. Agora, sabe o que quer dizer inspirado? Não é a palavra que eu ando ali a ler. Às vezes até chateamos os nossos filhos. Andamos ali a ler a Bíblia em voz alta e eles não querem saber. Tem que ser palavra inspirada. Sabe o que quer dizer inspirada? Inspiração divina. É a palavra poderosa que criou os céus e a terra. Significa criatividade, uma palavra criativa com criatividade e restauração. Provoque criatividade e restauração. E sabe o que quer dizer esta palavra inspirar? Significa que Deus soprou sobre a terra e criou a terra. Soprou o quê? O seu Espírito com a sua palavra. Diz a Bíblia que o Espírito de Deus estava sobre a face das águas. O que é que o Espírito de Deus estava a fazer sobre a face das águas? A terra estava um caos e o Espírito de Deus estava lá a restaurar a terra para que Deus depois criasse o homem e o colocasse na terra. Então o Espírito de Deus estava a soprar a palavra sobre a terra para criar ordem. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. O Espírito de Deus fala a palavra para criar ordem sobre a terra. O Espírito de Deus soprou a palavra sobre o homem e criou o homem com ordem. Quando diz que Deus soprou as narinas do homem, Deus soprou no homem a palavra através do seu Espírito para criar uma pessoa com ordem. À sua imagem, conforme a sua semelhança. Amém? E Deus, quando criou o mundo, Deus quando criou os animais, Deus soprou a sua palavra e disse, façamos isto. Façamos os peixes, façamos os animais terrestres, façamos o sol. E Deus soprou a sua palavra, o Espírito com a palavra e criou as coisas. Então, o que é que muda ao nosso lar? E sabe quando eles foram batizados no Espírito Santo em Atos 2, o que é que aconteceu? Deus soprou o Espírito com a palavra. Porque diz que eles falaram os mistérios de Deus, as maravilhas de Deus, através daquilo que o Espírito Santo lhes concedeu que falassem. Então, palavra é inspiração. Palavra é poder criador. Palavra é criatividade e restauração. Diga lá, criatividade e restauração. Amém. Mas eu agora tenho uma coisa para si, outra ideia. Esta palavra em grego, inspiração, significa música e significa perfume. Então, quando Deus soprou a palavra, Deus trouxe a música do céu sobre a nossa casa, sobre a vida do homem, sobre a terra. Nós não precisávamos de outra música. Deus soprou a música que havia no céu. Inspiração significa música. E Deus soprou o que tinha no céu em termos de música para soprar sobre as nossas vidas. Mas também inspiração significa perfume, aroma. Então Deus, quando soprou a palavra, Ele soprou o perfume do céu dentro de nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Amém? E sabe o que é que diz aqui? Que a palavra é proveitosa para corrigir. Diga lá ao seu irmão, correção. Correção. Sabe o que é que significa esta palavra? Imagina a sua casa caída. Imagina o seu lar derrubado. Imagina os seus filhos derrubados. Imagine uma ação do diabo a tentar destruir o seu lar. A família é a arma mais forte do reino de Deus. Então o diabo quer destruir a família. Destruindo a família, destrói o propósito da humanidade na Terra. Anula o propósito da humanidade na Terra. Então imagine que alguma coisa em sua casa está caída. Sabe o que quer dizer correção na Bíblia? Correção descreve a ideia de um homem que caiu de costas e Deus, através da sua palavra, Deus soprou a palavra a esse homem e o homem voltou ao seu estado original. Ficou de pé. É o que significa correção. Então imagine, então a sua família provavelmente precisa de correção da palavra.
Se alguma coisa está caída, a sua família precisa de sopro da palavra do Espírito de Deus para que aquilo que está caído de costas possa ser levantado. Isso é trabalho seu. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa que dizia assim: não, delinquentes não são os culpados, mentirosos não são os culpados, não sei o que, não são os culpados, são os pais. É um bocado radical, não é? O pai era o culpado porque não soube levantar aqueles miúdos no momento em que eles caíram de costas. Então você tem a palavra inspirada, o aroma de Deus, a música de Deus, a ação de Deus, o Espírito de Deus, o poder criador de Deus, o poder restaurador de Deus. Para quê? Para que se alguma coisa está caída em sua casa, você possa levantar. Sabe que há filhos que preferem que os pais não cheguem a casa porque nutrem um sentimento de medo em relação aos pais. Você diz no mundo, não, filhos cristãos que estão em casa e dizem: espero que o meu pai não chegue, porque na altura em que o meu pai chegar, isto vai ser um inferno. Você não conhece essas realidades. Há filhos que se escondem dentro do quarto com medo que os pais apareçam, têm medo do pai. Você não conhece essa realidade. Alguma coisa caiu. Entende? Filhos que não sabem. Há dias estava com um pastor meu amigo, fui jantar com um pastor meu amigo e ele disse-me assim: a minha filha mais nova foi para a escola. Sabes o que é que ela disse, Kim? Olha, graças a Deus que vou aprender a ler, que assim já posso ler a Bíblia. Uma menina de 6 anos. Entende? Então nós temos que restaurar a família, criando cercas à volta da família, e a cerca poderosa para impedir que esta perversidade toda, que é a perversidade dos últimos tempos que afeta a sociedade, cercas para impedir que isso afete o nosso lar. Amém? Então já abordei aqui um bocado os filhos, né? A questão dos filhos. Os filhos têm que obedecer aos pais. Não há outra condição. Né? Os filhos não podem manipular as emoções e a relação dos pais. Os filhos não podem interferir na relação dos pais. Há pais que tomam decisões, não porque o homem é o cabeça do lar, mas em função daquilo que os filhos ditam. E essas decisões estão todas erradas. Sabe porquê? Porque não tem nada a ver com o plano de Deus. O plano de Deus, e agora vou passar a ideia prática, como é que nós fechamos a nossa casa. O plano certo de Deus é que o homem determine. Não é a mulher. A mulher ajuda, a mulher aconselha, mas não são os filhos que determinam as decisões mais importantes da vida da casa. Não estamos a inverter isso tudo. Agora escute, como é que nós vamos fechar? Então nós já vimos que a palavra tem que ser soprada, porque ela tem poderes restauradores, e a palavra tem que vir para dentro de casa. Diga lá para mim, a palavra tem que vir para dentro de casa para mudar a atmosfera. Amém? A palavra tem que vir para dentro de casa. Então o que é que Deus vai soprar ao casal? A palavra. O que é que o casal recebe como poder restaurador e criador? A palavra. O que é que o casal e a casa recebe para levantar aquilo que está destruído ou que está no chão? A palavra. A correção da palavra. Amém? Então agora tenho aqui uma palavra, que é a palavra que Deus está a soprar hoje. Não sei se vocês querem que eu comece pela mulher ou comece pelo homem. Pelo homem? Está bem. Ok, vou começar pelo homem. Então vou começar pelo homem. Amém. Ok. Efésios 5, 25. Deus diz: o homem é uma condição. O homem deve amar a... Se não acontece isso em sua casa, as cercas caíram. Amém? Eu vou ler para que não restem dúvidas. Efésios 5, 25. E nós vamos nos centrar aqui neste texto. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Então como é que o homem deve amar a mulher? Com esse amor doador. Não é? E agora podia perguntar, todos os maridos aqui fazem isso? Amém, amém, amém. Todos os maridos fazem isso. Vítor, foste o único que disseste amém. Mas ainda assim... yeah. O homem deve amar a mulher, mas já lá vamos ao resto. O homem deve amar... Começamos a construir uma cerca para impedir que a perversidade da sociedade chegue à nossa casa. É isso que estamos a falar. E para que a nossa família... Diga lá, eu quero que a minha família seja a arma mais forte no reino de Deus. Aqueles que não são casados, que são viúvos, são solteiros, são divorciados, escutem, aprendam isso.
um dia podem voltar a casar, ou um dia podem ter que aconselhar alguém. Então, primeira estaca da cerca a ser levantada. Diga lá comigo. O homem deve amar a mulher e dar a sua vida por ela. Está um bocado fraco. Diga lá, o homem deve amar a mulher e dar a sua vida por ela. Fico contente que a maioria das mulheres falou isto. Os homens ficaram. Sabe, eu vou contar uma piada que há dias me mandaram em inglês. Não levem mal. Não levem mal. As mulheres não levem mal. Foi o meu cunhado da África do Sul que mandou uma piada. Eu depois respondi-lhe. Ele disse assim: tens que me explicar o mistério de Deus. Qual mistério? Como é que Deus transformou uma costela num altifalante? Não levem mal. Como é que Deus transformou uma mulher num altifalante? Eu disse-lhe: olha, o que eu te posso dizer é que podes desligar o altifalante. E ele respondeu-me: isso é muito difícil. Às vezes tento e não consigo. Mas não é o caso. Foi uma piada. Então, o que é que os maridos têm que fazer? Doar-se às mulheres. Amar as mulheres. Doar-se às mulheres. Isto está bem, é a primeira forma de levantarmos a cerca na vida do casal. Segunda forma, e não é uma opção. Quando o apóstolo Paulo diz o marido tem que amar a mulher, não é uma opção, é um mandamento, é uma ordem, é uma recomendação. Não há opção, não há opção. Então estamos a levantar a cerca, não é? Amém? O marido tem que amar a mulher. Segundo, o marido deve dar provisão à mulher e sustentar a família. Sabe o que é que diz a Bíblia? O marido cristão, o homem cristão que não sustenta a sua família é pior que os incrédulos. Então o marido que não sustenta a casa, o marido que não cuida dos seus filhos, o marido que não dá sustento à sua mulher, o marido que não cuida em termos de sustento da sua mulher, é pior do que os incrédulos. Amém? Diga lá, sustentar a casa. Os homens, digam lá, sustentar a minha mulher, sustentar a família, sustentar a casa. Amém? É a segunda estaca, está lá em 2 Timóteo, amém, 5:8. Terceiro, nutrir e cuidar da mulher. Diga lá, nutrir e cuidar da mulher. E o que é que os homens estão a pensar que é nutrir e cuidar? A minha mulher às vezes reclama disto. O que é nutrir e cuidar? Eu vou lhe dizer, uma coisa que a Eleni falou há dias, é ser gentil com a sua esposa. Ser sensível com a sua esposa. Amém? Se você não é sensível com a sua esposa, o seu filho vai tratar a mãe da forma como o marido trata a mulher. Se o filho vê que o pai é um brutamontes, estou a falar de pais cristãos, estou a falar dos outros. Se o filho repara que o pai é um brutamontes, ele vai tomar isso como exemplo e vai tratar a mulher da mesma forma. A mãe da mesma forma. E um dia, quando casar, ele vai tratar a mulher da mesma forma com que o pai tratou a mãe. Como diz alguém, eles não saem às pedras da calçada, nem vieram dos ovos. Entendem o que eu estou a dizer? Então, princípio número 3, diga lá, cuidar e nutrir. Ser sensível. Não é mariquices, é ser sensível. Ser sensível com a saúde dela, ser sensível com o estado de espírito dela, ser sensível com o trabalho dela em casa, ser sensível quando ela chega do trabalho estressada, ser sensível para ouvi-la. Diga lá, ser sensível. Ser sensível para perguntar, então como é que estás? Como é que correu o teu dia? Claro, a mulher vai gastar não sei quantas mais 1000 palavras do que os homens. Mas se você quer ser sensível, se quer ser gentil, se quer levantar as cercas em sua casa, se quer proteger a sua família, se quer que a sua família sirva ao Senhor com propósito, se quer que o diabo não entre na sua família com a perversidade da sociedade, tem que ser gentil com a sua esposa. Sabe, às vezes uma pessoa diz, olha, tens de tratar a tua mulher assim. Ela sabe. Mas diz à tua mulher que ama. Mas ela sabe que eu a amo. Ela sabe. Olha lá, não sabes? E ela assim, o quê? Tu sabes. Tu já sabes, já te disse isso há 40 anos. No dia em que nós casamos. E disse porque estava lá o pastor, senão. Então, gentileza. Vá lá. Amar a mulher é um mandamento. Como Cristo se deu à igreja, o homem tem que se dar à sua esposa. Segundo, provisão, sustento, cuidar da família, cuidar da casa. Não é? Aqueles que não trabalham não têm capacidade de gerar riqueza para sustentar a casa. Isso é um problema.
Tem que sustentar a família, tem que sustentar a casa. Terceiro, ser gentil, ser cuidadoso, nutrir a mulher com gentileza. Elas agora estão a gostar, não estão? Então, quarto, amém. Como é que, diga lá, levantar a cerca para que a perversidade da sociedade não destrua o meu lar. Amém. Quarto, ter um comportamento correto. Diga lá, ter um comportamento correto. E você diz, mas eu vejo o Benfica a perder e não grito. E não é esse o comportamento correto. Eu não grito em casa quando vejo futebol. Não é esse o comportamento correto. Sabe qual é o comportamento correto? É este. O homem é o quê? À luz da Bíblia, é o quê? Sacerdote, mas é o quê? A cabeça do lar. Amém? Então a cabeça é sustentada pelo quê? Ok. A cabeça recebe informação de quem? Do corpo. Está bem, mas na relação da cabeça com o corpo, a cabeça tem que estar atenta à informação que o corpo lhe dá. A cabeça não pode dizer assim, dói-me um dedo, dói o dedo a este tipo, mas eu não quero saber disso para nada. Não é? Ele bateu e rasgou a perna, mas eu não quero saber isto para nada. Não, a cabeça tem que dizer, não. A cabeça recebe informação do corpo e ela diz, olha, o fígado não está bem. Não é? A perna não está bem. O corpo está cansado. Não é? Agora a pergunta, será que você recebe informação da sua mulher? Ou quer receber? Será que você está atento à informação que ela lhe dá? Ou vai com os amigos para a taberna, beber uns copos, e ela assim, olha, posso falar? Agora não. Já estou farto de ouvir. Então, se você quer levantar a cerca da sua casa, tem que ouvir a informação que o corpo lhe está a dar. Entende o que eu estou a dizer? E a cabeça é a primeira a tomar decisões. Amém? Veja isto na perspectiva do corpo humano. Deixe lá agora Deus. Veja isto na perspectiva do corpo humano. A cabeça recebe informação do corpo e toma decisões. Quem é que toma decisões em sua casa? Está bem. Eu depois vou fazer uma vistoria, uma inspeção às vossas casas, apareço lá de surpresa. Está bem? E o homem inicia o quê? A ação. É a cabeça que recebe informação, é a cabeça que toma a decisão, é a cabeça que inicia a ação e é a cabeça que dá a direção à sua família e à sua esposa. Se isto não estiver bem assente, a perversidade entra em sua casa. Entende o que eu estou a dizer? A cabeça toma decisões, a cabeça recebe informação acerca da condição do corpo, a cabeça dá direção, a cabeça toma a iniciativa para dirigir as coisas, a cabeça faz alguma coisa. Não é o que acontece com o nosso sistema anatómico? Amém? Então, diga lá comigo, 4 coisas o homem precisa de fazer. Primeiro, diga bem alto para os demónios ouvirem. Primeiro, amar a mulher. Diga isso, amar a mulher. Como Cristo amou a igreja. Doar-se por ela. Não é uma opção, é um mandamento. Segunda coisa, dar provisão à casa. Diga lá, provisão. Eu preciso de ouvir aqui, diga alto, provisão. Tavares, agora tens que falar alto, não é? Como quando oras, às vezes eu não percebo o que tu dizes. O Tavares, quando está a orar, fala muito baixinho. Dizes, provisão. Amém. Amém. Ok. Sustentar a família. Terceiro, nutrir e cuidar. E agora todos os homens de Deus aqui dizem, ser gentil. Sensível. Mais alto. Gentil e sensível. E por último, dar informação, receber informação, tomar decisões, tomar a iniciativa e dar direção à casa. Agora vamos à mulher. Agora eu não sou um homem. Agora olhem para mim como um anjo. Porque senão ainda levo com uma panela quando sair daqui. Olhem para mim como um anjo agora. Ok, a mulher. A primeira coisa que Deus fala acerca de mulher está lá em Gênesis 2. Vocês sabem o que é? A mulher é o quê? A função da mulher é ser ajudadora. E sabe uma coisa? Cada um de nós temos um lugar na sociedade, cada um de nós temos um espaço, um lugar, um trabalho, uma função na família, na sociedade, e devemos ser na igreja, e devemos ser fiéis à nossa função, ao nosso trabalho, ao nosso lugar. Qual é o lugar da mulher? É ser a cabeça. Se não era um espírito de Jezabel.
o lugar da mulher é ser ajudadora, auxiliar o marido. Amém? Este é o lugar da mulher. Segundo, agora aqui vem a questão. O que é que o apóstolo Paulo... Paulo está a falar, a descrever, lá em Efésios 5, a relação da igreja, não é? Dos membros da igreja, dos irmãos na igreja. Mas depois, logo a seguir, por isso é que eu considero agora que este é o versículo-chave disto tudo também. O que é que Paulo diz? Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido. Submetei-vos ao vosso marido. Então, esta é a chave. Se a mulher se submete, eu não sei porque é que Paulo escreveu isto primeiro, antes de descrever as funções do homem, mas Paulo diz, submetei-vos ao vosso marido. Sujeitai-vos ao vosso marido. Então, esta é a chave. Se a mulher se sujeita, o homem vai amá-la. A mulher pode dizer, mas se o homem me amar, eu vou-me sujeitar. Mas Paulo não escreveu isso assim. Paulo escreveu, primeiro a mulher sujeite-se ao seu marido. Como se sujeita a Cristo. E a mulher diz assim, então isto vai ser uma ditadura. Você não conhece o meu marido, se eu tenho que me sujeitar sempre, vai ser uma ditadura. Só que se o marido é cristão, no versículo anterior a esse, Paulo diz assim, e os cristãos sujeitem-se uns aos outros, em amor. Então Paulo escreveu isso antes, e eu acredito que nada está escrito por acaso, é uma profecia de Paulo para estes tempos. Paulo diz assim, vós cristãos, sujeitai-vos uns aos outros em amor. E depois diz, e a mulher sujeite-se ao marido. Então não pode haver ditadura, porque é uma responsabilidade funcional a mulher se sujeitar. Mas o homem tem que se sujeitar à mulher também, se for cristão. Mas na responsabilidade funcional, a mulher sujeita-se ao marido. Mas ele não pode ser um ditador, porque no amor de relacionamento cristão, ele também tem que se sujeitar à mulher. Amém? Então, estamos a levantar as cercas, as estacas para levantar uma cerca, para que a perversidade da sociedade não entre na nossa casa. Amém? Está lá em Efésios 5:22. Terceiro aspecto que a mulher deve desenvolver. Defender e apoiar o marido. Diga lá, defender e apoiar o marido. Sabe uma coisa? Sabe porque é que isto é importante? Os homens agora vão dar graças a Deus. Está bem? Porque os homens são tão fracos, tão fracos, tão fracos, tão fracos. Diga lá, graças a Deus. Está muito fraco. Eles até são fracos em dar graças a Deus. Os homens são tão fracos que eles precisam, nós somos tão fracos em tanta coisa, nós precisamos tanto do apoio da nossa esposa, que ela nos suporte também. E se você for reparar, o que é que sustenta a cabeça? É o corpo. Não é? É o corpo. Então é a mulher que sustenta, que suporta a vida do homem, apoiando o homem em muitas questões da vida, porque o homem é fraco. Então qual é a sua responsabilidade? Diga lá, mulher, qual é a sua responsabilidade? Ser ajudadora. Segundo, submeter-se ao seu marido como se submete ao Senhor. Terceiro, suportar o seu marido, apoiar o seu marido. Amém? Porque ele é fraco em muitas questões emocionais da vida. Amém? Quarto, e por último, a mulher deve encorajar e interceder pelo marido. Amém? Se isto funcionar assim, a nossa família não vai ser perturbada com esta perversidade da sociedade. Então diga lá comigo, eu gostava que vocês falassem isto alto, com uma boa voz. Primeiro, diga lá, primeiro, os filhos não têm autoridade em casa. Se eles obedecerem aos pais, diga, se eles obedecerem aos pais, viverão mais tempo na terra. Segundo, o marido deve amar a mulher, doar-se a ela. Terceiro, deve suportar a mulher, cuidar dela, sustentar a sua casa e a sua família. Quarto, o marido deve nutrir a mulher e cuidar dela. Diga, nutrir, ser gentil e ser sensível. Amém? Quinto, o marido deve dar direção. Estar atento à informação que a mulher lhe dá. Estar atento à situação, à condição da sua esposa, física, psicológica e espiritualmente. Diga, amém? Diga, física, psicológica e espiritualmente. Eu esqueci-me de uma coisa do marido. Esqueci-me, e agora estou-me a lembrar. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, eu sei que os maridos aqui fazem todos isto. Interessante. A Bíblia diz que o marido,
E às vezes, quando nós não fazemos isso, a coisa falha. Mas eu sei que os maridos fazem todos isto. A Bíblia diz o seguinte: o marido deve lavar a mulher pelo ensino da... Eu sei que todos os homens aqui, todos os dias, dizem assim: amor, anda cá, eu agora vou pegar na Bíblia, tenho aqui uma revelação do Espírito Santo. E minha querida, olha, o Senhor está a dizer isto para ti. E Ele diz assim: olha, eu estou a fazer isto e estamos a levantar uma cerca contra a atividade demoníaca em relação à nossa casa. Então vocês, homens aqui, vocês têm o hábito de ensinar a Bíblia à vossa esposa. Pronto, já orei. Vocês têm o hábito de ensinar a Bíblia à vossa esposa. Um amém? Pronto. Ok. Faltava-me esta, e esta é muito importante. E então estamos a construir um lar saudável. Amém? E o homem deve dar direção à esposa, direção à família. Esposa, diga lá, esposa. Amém? Submeter-se ao seu marido, como se submete ao Senhor. Ser ajudadora, encorajar o marido e interceder por ele, amém? Suportá-lo nas suas dificuldades, amém? E falta-me uma. Andréia, tu que não és casada, qual é que é? Sabe mais a Andréia que não é casada do que a maioria de vocês casadas. Vai casar, amém? Defender e apoiar o marido. Defender e apoiar o marido. Se a minha mulher estivesse aqui, eu não sei o que é que ela iria dizer desta pregação, mas se ela não gostasse muito, eu gostava que ela chegasse a casa e dissesse assim: epá, aqui hoje a pregação não foi, mas sabes, mas até gostei. Não, mas eu quero ouvir a seguir, porque eu quero que ela ponha isto em prática, que apoie e encoraje o marido. E ela dizia assim: Kim, tu hoje disseste tudo ao lado, mas sabes uma coisa? Mas foi muito importante. Gostei muito de ouvir, mas foi tudo ao lado. Mas gostei muito. Ela está lá atrás. Olha, sabe uma coisa? Eu peço desculpa por esta pregação, está bem? Porque hoje tive necessidade, porque nós temos que contrariar a influência do mundo, da perversidade, do narcisismo, do egoísmo, do orgulho, da ruptura na nossa casa. Às vezes vocês estão à espera de uma pregação do tipo: e o Espírito Santo está aqui e faz... Não é? E estamos à espera de experiências. Vou dar-lhe uma novidade: ninguém amadurece na igreja com experiências. Ninguém amadurece na igreja com sentimentos. Nós amadurecemos com a palavra. Amém? E hoje tive necessidade de falar a palavra. Imagine Deus a levantar cercas contra essa perversidade, a proteger os seus filhos, a proteger a relação do casal, a proteger o seu lar, a proteger a saúde do seu lar, a dar propósito ao homem e à mulher na sua vida geral. Imagine isso. Amém? É isso que eu quero que você imagine hoje. São princípios muito simples. E não diga assim: eu não vou fazer isso porque ele não faz. Ou eu não vou fazer isso porque ela não faz. Tente pôr em prática, para trazer saúde à sua casa. Quantas mulheres pensam assim: o meu marido é um brutamontes, o meu marido é tão insensível. E ele diz assim: pois, vocês não sabem como é que ela é, mas começa a ser sensível. E haver outro princípio que eu deteto no meio da nossa sociedade. E é tão perverso, tão diabólico, tão diabólico, tão diabólico, tão diabólico, tão diabólico, tão diabólico, tão diabólico. Há pais que amam mais os filhos do que o cônjuge. É mesmo diabólico. Pais que dizem assim: eu amo tanto o meu filho. E a gente diz assim: então e a tua mulher? Eu amo tanto o meu filho. Então e a tua mulher? Eu amo tanto o meu filho. Quase que me dizem assim: eu amo mais o meu filho do que amo a minha mulher. Isso é diabólico. Um dia o filho sai de casa, e você vai ficar com quem? Com a sua mulher. Deve ser a pessoa que você mais ama. Amém? E a mulher diz: eu amo tanto as minhas filhas, eu amo tanto as minhas filhas, amo tanto os meus filhos. Até o seu marido: eu amo tanto os meus filhos.
Não, você deve amar mais o seu marido do que as suas filhas. Isto no caso de haver uma relação normal.